Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo 18 de janeiro de 2026 e esse é mais um Vida Mais, aqui na sua casa, na sua tela, todos os domingos de 7 às 8. No programa de hoje, nós temos muito mais informações, lembrando que o ano de 2026 está começando, esse é um dos primeiros programas de 2026. O Vida Mais, que a partir de agora ganha novos conteúdos, novos quadros e muito mais conteúdo da forma que você merece e da forma que você precisa entender, que a gente fala aqui, que essa é a sua já consagrada dose semanal de informação e de cuidado. E como no começo desse programa, eu quero lembrar a você que esse projeto aqui dentro da Band, e que sozinho a gente não conseguiria fazer, porque além da Band, com toda a sua estrutura, com todo o seu nome que traz para que o Vida Mais possa chegar até a sua casa, aqui a gente tem a For Live como produtora, a Maria Tereza, a Keren, o Kerly, a Ravena que está chegando agora nessa produção para tornar o Vida Mais ainda mais especial para você, e tudo isso é feito a muitas mãos, para que a gente possa chegar na sua casa, mas a sua participação é importante. Então agora, já no começo do programa, eu lembro a você que aqui está o nosso número do WhatsApp, o nosso contato, para você mandar sua mensagem, mandar sua foto, mandar sua dúvida. Dentre essas novidades que o Vida Mais está preparando para você agora em 2026, nós vamos ter quadros nas ruas também, que você vai poder ter uma participação popular lá no centro, lá em qualquer polo que você possa estar concentrado com outras pessoas, um polo comercial, enfim, um shopping da cidade. E de lá você vai poder participar, mandar sua dúvida e mandar a sua colaboração para que o Vida Mais possa acontecer da melhor forma possível. Mas, além de toda essa sua participação lá no centro e de todas essas regiões que a gente vai começar a frequentar, esse é o seu número de contato direto aqui com a gente, para que você possa participar, mandar sua foto, mandar sua selfie e, de certa forma, estar sempre conosco aqui, muito mais próximo. Lembrar você que a partir de 8 da manhã, daqui a pouquinho, esse episódio e todos os anteriores, com todos os conteúdos, eu lembro que hoje é o nosso programa de número 35 já. Então veja quanta coisa boa já passou, quantos profissionais experientes, trazendo informações importantes passaram por aqui. E é aqui, ó, no nosso canal do YouTube, onde você tem todas essas informações e pode rever as reportagens, eventualmente um episódio que você não assistiu, tá tudo lá e a gente pode se conectar lá no YouTube. E como novidade, nesse programa de número 35, a gente tem agora o Instagram também do programa. Essa era uma necessidade que talvez até mais antiga, já desde o começo do programa, mas a gente entende que é importante a gente estar conectado. Então, aqui você tem o @Programa Vida Mais, onde você pode conectar diretamente com o programa, com a produção, e também ter mais esse canal de aquisição e esse canal de participação. Então a gente coloca aqui. E na sequência eu coloco também o @Jocerlano Souza, que é onde você pode me seguir, onde você pode ter um contato diretamente comigo e a gente pode manter essa proximidade, porque esse é o interesse aqui do Vida Mais. Esse é o interesse desse projeto aqui na Band, para que a gente possa falar de saúde, de prevenção e do bem mais importante, que de fato é a nossa vida, por isso que o nome desse programa é Vida Mais. No programa de hoje nós teremos o já consagrado o quadro Coração 5.0, onde nós teremos aqui a presença do Dr. Alciomar Veras. Daqui a pouquinho, ainda nesse bloco, ele vai falar sobre doenças do ombro. Sabe, a gente sabe que, principalmente após uma certa idade, doenças de articulação, de forma geral, são comuns, e doença do ombro, o Dr. Alciomar vai participar aqui com a gente para dar algumas dicas e alguns cuidados para que isso não nos acometa e que a gente não sofra com esse problema. Nas entrevistas, nós teremos aqui hoje, como de praxe, você também já sabe que são 2 entrevistas por programa. A primeira entrevista de hoje, nós teremos aqui a presença da doutora Najara, ela que é fisioterapeuta, e vai falar sobre fisioterapia, mas muito além do tratamento. Que tipo de atitudes, que tipo de comportamentos e de cuidados a gente precisa ter para que a gente possa passar mais um ano com bem-estar físico, mental também, por que não? Mas quais os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo para atingir esse objetivo. Na nossa segunda entrevista de hoje, nós teremos um assunto que também é importante, que essa semana o Ministério da Saúde publicou novas recomendações para casos de engasgo.
Eu tenho certeza que se você, felizmente, você que nos assiste aqui, nunca passou por uma situação dessa e nem presenciou, mas alguém da sua família, alguém conhecido já viu e sabe o quanto que é um momento de aflição quando você está em um restaurante, enfim, em um local público ou mesmo em casa e alguém perto de você começa a sentir mal e tem um engasgo. Infelizmente, essa de forma geral é uma situação grave e que a gente tem pouquíssimo tempo para agir e para salvar uma vida, porque em situações de gravidade maior e que não são feitas manobras de forma tão adequadas, o desfecho pode ser muito ruim e complicações podem acontecer. Então vai estar aqui com a gente no estúdio o enfermeiro Gilmar. Ele que é especialista em primeiros socorros e nós vamos falar muito sobre isso também e você vai estar aqui com a gente. Na reportagem especial de hoje, nós teremos a Maria Tereza com a Artemis Moreira, ela que é nutróloga, médica nutróloga, e que vai trazer para a gente uma reportagem sobre alimentos inteligentes e tudo aquilo que faz bem para o corpo e para a mente. Então, daqui a pouquinho na nossa matéria especial, esse é o nosso Vida Mais, está só começando e a gente já vai, como em todos os nossos episódios, aqui diretamente para o nosso quadro Coração 5.0. E mais uma vez eu coloco aqui @joserlano_souza para que você possa também me seguir lá no Instagram e ter esse contato direto, porque se você me conhece lá das redes sociais e termina, como eu sempre repito isso aqui no Vida Mais, o Vida Mais aqui dentro da Band, ele é uma extensão do que nasceu lá nas redes sociais, com vídeos de informação, de prevenção, mas o Coração 5.0 aqui dentro do programa, ele é muito mais amplo, é para trazer dicas e dicas que a gente sabe que são sempre valiosas. Em todos os aspectos, não só de doenças do coração, mas como um bem-estar geral. Afinal de contas, essa é a necessidade da gente estar falando aqui. A gente vai para esse quadro Coração 5.0, mas antes disso eu quero lembrar a você que nesse mês de janeiro, o mês considerado Janeiro Branco, é um mês de alusão à prevenção e ao bem-estar e, sobretudo, os cuidados com a saúde mental. Nós falamos isso nos primeiros episódios de 2026 e vamos falar durante todo esse mês de janeiro e sempre que for oportuno, ao longo do ano, a gente vai trazer esse tema, porque cuidados com a mente, identificar situações de risco, identificar situações que são necessárias, uma ajuda, uma orientação profissional, é função. Nem sempre a gente tem isso tão claro na nossa vida, mas aqui como um canal direto com você, esse é dever do Vida Mais. Então, ao longo do ano de 2026, nós vamos falar disso, sobretudo no mês de janeiro, agora de 2026. Vamos então de quadro Coração 5.0. Aqui eu queria chamar o Dr. Alciomar Veras, ele que é especialista, ele é ortopedista, especialista em ombro. E Dr. Alciomar, fala pra gente quais as principais recomendações, cuidados e tratamento hoje em dia para que a gente previna aquela tão incômoda dor no ombro. Dr. Alciomar, participa aqui do quadro Coração 5.0. Olá, eu sou Alciomar Veras, sou médico, ortopedista, especialista em cirurgia do ombro e cotovelo. Vou falar um pouco para você hoje sobre a dor do ombro, é uma das coisas mais incômodas que tem no nosso dia a dia, atrapalhando inclusive a nossa qualidade de vida. Uma das principais causas de dor no ombro é a famosa, conhecida bursite do ombro. O que é a bursite do ombro? Nós temos um tecido chamado bursa, que ele fica acima do tendão do manguito rotador. Quando você tem um movimento, quando você tem posições ou esforços, você pode fazer um processo inflamatório na bursa, que é a famosa bursite. Essa bursite causa dores e incômodo, dificuldade de movimento. Qual a principal causa de bursite? Uma das causas importantes de bursite é a posição de dormir, ou seja, dormir com o braço para cima, acima da cabeça, você vai fazer com que a cabeça gire, aperte essa bursa, causando dores excessivas no ombro. 8, 9 horas dormindo com o braço por cima do ombro vai eventualmente causar dores. Alguns esportes, como arremessadores, nadadores, jogadores de vôlei, pode também ter dor no ombro por causa disso. E não que o ombro tenha dor só por conta de bursite, mas bursite é uma das principais causas de dor no ombro. Eu sou Alciomar Veras, sou médico, ortopedista, especialista na cirurgia do ombro e cotovelo. Esse foi o quadro Coração 5.0 e, Dr. Alciomar, obrigado pela participação, por falar de doenças e dores no ombro e dando continuidade a essa mesma temática. Hoje, o Vida Mais, a gente recebe aqui a doutora Najara Freitas, ela que é fisioterapeuta, gestora da DUI, da sua clínica,
e vai falar um pouco aqui com a gente sobre isso. Nós já anunciamos aqui no começo do programa e vamos dar continuidade a esse tema que é reabilitação, fisioterapia e tudo aquilo que hoje pode ser oferecido para o seu bem-estar. Obrigado pela presença, doutora Najara, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nosso interesse aqui hoje, doutora Najara, é falar sobre isso, sobre movimento, sobre bem-estar, sobre prevenção. Então, se a gente imagina às vezes o termo fisioterapia, a gente como, às vezes até leigo, população em geral, como uma situação de tratamento, como eu tenho um problema para reabilitar uma determinada parte e eu vou buscar uma profissional. Hoje, como que a fisioterapia pode trabalhar de forma preventiva? Então, graças a Deus, hoje as pessoas se cuidam mais do que há um tempo atrás, né? Então, assim, elas estão sempre se buscando uma qualidade de vida melhor. Então, antes mesmo de ter lesão, de ter dor, né, de ter algum desconforto maior com o nome, com patologia, elas sempre estão em busca de uma forma de se cuidar. Então, a fisioterapia tem esse importante papel. Hoje a atividade física ajuda muito isso, então o próprio movimento tem feito com que as pessoas prevenissem as lesões, né, as lesões mais sérias. Então, assim, a fisioterapia ajuda na prevenção, na orientação e nessa condução para ter um movimento bem mais suave. Então, e a gente tem aquele receio muitas vezes de procurar assistência e a orientação especializada no momento mais tardio. Mas hoje, no seu consultório, na sua prática, o que aparece de mais frequente? Quais são as principais queixas que os pacientes procuram? Eu acho que hoje, como pela OMS, já sabe, né, 90% da população tem dor lombar. Né? Tem, ou teve, ou vai ter. Então, eu acho que o quadro maior de hoje em dia é dor na coluna, dor lombar. Então, acho que esse é o maior número. O maior motivo lá. Eu estou dentro desses 90% aí também, há muito tempo. E independe de idade, né? Então, assim, você pensa, quando eu vou ficar mais velho, não, mas tem os adolescentes, né? Devido aos hábitos posturais, então, tem a meia-idade, enfim, todo mundo. Coluna de forma geral, se a gente for falar, então, não lombar, vamos subir um pouquinho mais, cervical. Assim, postura, às vezes, pelo uso do celular, pela posição, de repente, de quem assiste TV mais na sala, na cama, deitado, também é muito comum. E em que momento essa dor ela pode se tornar crônica, a coluna como um todo, e que merece ajuda? Porque muitas vezes eu acredito que muitos pacientes sofrem isso por muito tempo. Qual é o momento de alerta para que possa buscar ajuda? Porque normalmente você sente uma dor e aí tem aquela coisa da automedicação, né? É mais fácil, ou então, não, é uma besteirinha. Então isso vai se intensificando e à medida que vai se intensificando, vai ficando crônico e é até mais difícil ou mais demorado um tratamento quando uma dor é crônica. Né? Mas assim, os hábitos posturais, né? Postura de celular há muito tempo, o que a gente hoje mais preconiza, na realidade, não é se manter ereto, não. É há muito tempo na mesma posição. Ou seja, quem trabalha muito tempo sentado, quem trabalha muito tempo em pé, quem fica, né, em posturas viciosas no dia a dia, isso são coisas que intensificam e podem piorar mais ainda as suas dores. Mas a fisioterapia tem ajudado bastante, ajuda bastante, e o próprio fortalecimento muscular. Então, quanto menos sedentário, né, se não for sedentário, muito melhor para que, tanto se você tiver crise, melhorar com mais facilidade, como para não ter essas crises futuras. Se a gente for pensar nisso, recomendações, porque é aquela história, tudo em excesso é ruim. Então, muito tempo em pé, muito tempo sentado. Eu vou puxar um pouco para a nossa atividade, né? E você trata muitos amigos nossos de postura também, mas na minha atividade especificamente é mais tempo em pé. Muitos dos nossos telespectadores também podem ter determinadas atividades que passam muito tempo em pé. Quais as recomendações que a gente tem que ter para evitar muitas vezes isso? Às vezes a impressão de que a dor não é só na coluna, é uma dor no joelho e termina que você pode sobrecarregar um outro membro para poder compensar um pouco. Qual a recomendação para quem passa muito tempo na atividade em pé? Isso. Aí, então, se for uma pessoa que trabalha em pé, mas que tem a possibilidade de alternar isso em alguns momentos, então, ela, cada 1 hora, 2 horas, fazer uma postura ao contrário do que ela já permanece. Porém, vamos lá, tu tá fazendo uma cirurgia, são 5, 6 horas em pé, tu não tem como parar aquilo ali naquele momento. Mas a gente sempre prescreve exercícios, movimentos que tu possa fazer assim que terminar, ou ao longo do dia, como um pré, né? Como um preparatório para aquele movimento que tu vai passar muito tempo. Então a gente sempre passa recomendações para o que fazer. Se é uma pessoa que fica muito tempo sentada, então ele tem uma postura mais fletida, então a gente prescreve as extensões.
Se é uma pessoa que está muito tempo em pé, ela fica muito estendida, né? Então a gente prescreve as flexões. Então são movimentos que no dia a dia você pode estar associando para prevenir. E de quanto em quanto tempo esses movimentos? Aí depende. Se for um paciente com dor, eu vou prescrever isso umas 5 vezes ao dia. Se for um paciente de manutenção, que não tem nada de dor naquele momento, mas para ele prevenir, uma vez ao dia ele para ali um pouquinho e faz esses movimentos. É como aquelas atividades laborais, exercícios de atividades laborais, né? Então você faz para prevenir que ele não tenha dor futura. Ao longo do tempo, bom, em todas as áreas da nossa vida, chegam novas ferramentas, novas tecnologias, novas técnicas. Nos últimos anos, como que a fisioterapia tem avançado? Que tipo de novas técnicas, novos tratamentos que hoje a gente consegue oferecer e que de repente há 20 anos isso não era tão comum? O que você pode citar pra gente? Há muito tempo atrás, hoje ainda existem em alguns locais, né, mas eles usavam muito a eletrotermofototerapia, né, que são aparelhos. Então a fisioterapia às vezes se reduziu muito a isso. Só que com o passar do tempo, a fisioterapia é movimento. Então não existe fisioterapia sem exercício, não existe fisioterapia sem movimento. Então, de um tempo para cá, as pessoas foram entendendo, né? E foram vindo mais e mais formações para que você entendesse que sem o movimento, sem o mexer, não tem como melhorar um paciente. Então, hoje se trabalha muito com as técnicas manuais, né? Eu tenho formações em osteopatia, em terapias manuais, que são para isso. A gente devolve movimento, a gente melhora a mecânica. Ou seja, tem paciente que tem dor e, tomei o remédio, não melhorou nada. Por quê? Porque a dor não é química, a dor é mecânica. Hoje em dia, e a gente fala muito aqui nesse programa, esse mês aqui de janeiro, enfim, estendendo um pouquinho o tema, mas o mês de janeiro branco a gente fala de saúde mental, de qualidade, enfim, de buscar ajuda. Mas a gente sabe que isso hoje é muito presente em muitas pessoas. Eu costumo brincar de quem chega aqui no consultório, eu comento com os outros colegas, que na maioria das vezes uma pessoa que tem ansiedade, que tem um estresse ali a mais, às vezes na forma de falar, na forma de gesticular, de piscar o olho, você entende que muitas vezes aquela conversa, ela nem, por mais que tenha uma palpitação, uma dor propriamente dita no tórax, no coração, mas a gente entende que pode até ter uma doença física ali do coração, mas muita coisa ali a gente vai ter que puxar essa conversa para o lado emocional, entender um pouco os hábitos de vida, entender a situação da pessoa como um todo, né? E muitas vezes é um estresse familiar, um estresse no trabalho, um problema, enfim, pessoal, e que isso é muito presente hoje em dia, as pessoas, e nem sempre a gente consegue lidar de forma tão clara com esses quadros de ansiedade. E quando isso é presente também e piora esses quadros, é comum isso também, você perceber que determinados tipos de dores, determinados tipos de queixas, elas têm alguma relação também com não só a fibromialgia, porque também já mistura um pouco isso, mas com quadros de fato emocionais também, o quanto que isso piora o quadro? Sim, lembrando que a dor ela não é aqui, né? A dor é um processo central, ou seja, se eu estou com todas as alterações no sistema nervoso desregulado, essa vai ter uma exacerbação. Então, assim, tem pacientes que têm problemas somatoemocionais, que é o que a gente fala, que eles aumentam muito, né, esse limiar de dor, ou seja, ele sente uma dor além do que é o normal. Outra coisa que acontece muito é dor na região do pescoço, né, por tensão muscular. Então, essa região do pescoço também tem uma parte de componente somatoemocional muito grande. Então, estresse, ansiedade, tudo isso são fatores que aumentam as dores e limitam, às vezes, até você evoluir um paciente. Por isso que o trabalho multidisciplinar ele é muito importante. Então, assim, não adianta a fisioterapia, o médico sem a fisioterapia, sem a educação física, sem um nutricionista, sem um bom psicólogo. Então, isso tudo junto, em determinadas dores, né, dores crônicas, elas precisam estar alinhadas, porque senão você está enxugando gelo. Perfeito, doutora Najara. E eu também comento muito isso. Eu acho que muitos de nós precisamos entender o momento certo de encaminhar, de indicar. Por exemplo, você tem a ideia, mudança de estilo de vida. Quem chega aqui no consultório pedindo para, doutor, porque eu quero mudar, porque eu estou sedentário, não. Por onde é que eu começo? Eu começo com a nutricionista. E caminho logo para ali, porque mudar hábitos, mudar alimentos. Muitas vezes a pessoa vai ter desculpa. Se a gente começar por uma atividade física mais direcionada, vem uma desculpa de tempo, de disponibilidade, enfim, mas isso mostra que a integração entre nós, equipe de médicos, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, a gente vai tratar o paciente como um todo. Não adianta a gente estar em mundos isolados para isso, né? Hoje em dia,
a gente tem na cidade, felizmente, uma prática grande também de atividade física, de corridas. Você é adepto das corridas? Sim. E que bom, né? A gente vai falar no próximo programa aqui, a gente vai estar aqui com o Dr. Alciomar Veras, também que falou aqui mais cedo sobre doença de ombro. A gente vai falar um pouco sobre esses hábitos, hoje em dia seguros também para isso. Desses hábitos saudáveis, que bom que hoje a gente acorda de madrugada para ir para uma avenida, para correr, para praticar atividade física, né? Estamos mudando nosso comportamento também. Como é que a fisioterapia tem trabalhado nisso no pré? Parte dos nossos telespectadores também estão nesse nosso mundo aqui de corrida. O que é que a gente pode oferecer para eles para que isso se torne mais seguro e, acima de tudo, mais prazeroso também? Isso, eu sou corredora. Então fala com propriedade, então. Então eu vivencio isso também. E há muito tempo atrás eu acordava de madrugada para ir correr e não tinha ninguém. Você passava num bar assim e era lotado de gente. Aquele som ligado ainda. E eu olhava, meu Deus, eu acordar dessa hora. Hoje é tão lindo de você chegar na Marechal às 5 horas da manhã e tá cheio de gente fazendo exercício. Então, assim, é uma coisa surpreendente e eu fico muito feliz. Mas isso é uma coisa que eu falo na fisioterapia, né? Meu paciente, ele não tem a possibilidade de não dar continuidade com o exercício, porque eu falo assim, aqui é a minha parte, né? Eu vou te ajudar, mas a tua parte é fora. Então, a atividade física, ela é primordial. E hoje, com essa coisa da corrida, então, óbvio, não é só calçar um tênis e sair correndo. Às vezes, as pessoas se machucam porque não tem orientação. Então, a gente tem trabalhado muito, tentando corrigir biomecânica, mostrando uma forma mais correta de fazer, né? Então, além de fortalecer o alongamento, aí vai para a parte de recuperação, porque quem treina muito precisa de uma recuperação, e normalmente é uma recuperação ativa, que são os recoveries, as liberações. Na clínica a gente tem todo esse protocolo. Mas a gente orienta sempre, mesmo quem faz atividade física, ela está propensa a ter dor, que seja uma dor muscular, ou que seja uma lesão por um esforço repetitivo, ou por uma sobrecarga, né? Até porque às vezes a pessoa começa a fazer ali e quer fazer muito. Então, a gente tem orientado muito esse pessoal, mas a fisioterapia está ali, aliada, do lado com a parte da atividade física. Bom, esse é um assunto importante, assim, que a gente se empolga de falar disso, porque, de certa forma, a gente consegue estimular, incentivar também quem está nos assistindo. E fica o convite para você vir aqui também outras vezes. Já lhe conhecia também, assim, da sua fama na cidade, tratando amigos também, colegas cirurgiões que precisam do tratamento da doutora Najara. Ao longo dessa entrevista a gente colocou aqui o contato, mas quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, eu fico na minha clínica, chama Dui Osteopatia e Movimento, né? Tem o Instagram, Dui Teresina. Meu nome é Najara Freitas, também pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é Najara Freitas _. Lá tem também link para conversar no WhatsApp, então se tiver qualquer dúvida, qualquer informação, demorar um pouquinho eu respondo, mas eu vou sempre responder. Se você pudesse, então, dar uma dica para quem está em casa de todos os dias, cuidar do corpo, qual seria essa dica final? Eu acho que se movimentar, mobilização. Eu sempre falo assim, acordei, o animal é a pessoa mais inteligente, né? Então ele acorda, ele se espreguiça, é uma forma dele fazer o quê? Dele fazer uma mobilização antes de levantar. Então, todo mundo antes de levantar, faz um treinozinho de mobilidade, se movimenta, se dá uma esticada, porque aquilo ali é como se estivesse dando uma lubrificação nas articulações. Então, eu acordei, vou me movimentar. E aí, assim, não só ali deitada, eu acho que se eu pudesse dar uma dica para todo mundo façam exercício. Tá aí, recado da doutora Najara, e que é especialista nisso. Motivo e desculpa agora não tem mais, né? Não. Obrigado pela participação. Obrigada e a gente continua à disposição aqui no Vida Mais. Sempre bom. Você continua aqui com a gente, porque o nosso intervalo aqui no Vida Mais é rápido e já já a gente volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé,
Cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas que queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, aqui pela Band, todos os domingos, de 7 às 8. E você viu que a entrevista agora com a doutora Najara, fisioterapeuta, e a gente tem que colocar em prática sobre tudo isso, porque afinal de contas, esse programa é para a gente falar sempre de bem-estar e de prevenção. Lembra você que se o seu sonho é se tornar médico, e o médico que você sempre sonhou, tendo uma formação humanística, uma formação com todas as características de disciplinas básicas e já conhecidas e tradicionais para a medicina, o seu lugar é aqui na Unicet. Porque, além dessa medicina tradicional, você tem o que a gente chama hoje de soft skills. São as novas habilidades que não é só para o médico, mas para qualquer profissional que hoje precisa entrar bem para o mercado de trabalho. Inteligência artificial, noções de empreendedorismo, gestão, marketing, tudo aquilo. Você só vai encontrar aonde tem 27 anos de tradição e esse lugar é aqui na Unicet. Como matéria especial de hoje aqui do Vida Mais, a nossa querida Maria Tereza esteve com a doutora Artemis Moreira. Ela é médica, nutróloga, e foi falar de um assunto que é preciso sempre a gente reforçar muito. É como que a gente tem que se alimentar, como que esse hábito pode ser mais prazeroso e mais saudável. Portanto, nessa reportagem, a gente vai conferir agora alimentos inteligentes que fazem bem para o corpo e para a mente, não só no ano de 2026, mas por toda a nossa vida. Confere essa reportagem belíssima, esse ambiente maravilhoso que a Maria Tereza gravou com a doutora Artemis, agora aqui no Vida Mais. Bom dia, o Vida Mais está aqui hoje com a doutora Artemis. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa Vida Mais. Nós vamos fazer agora uma matéria especial para a gente falar sobre a alimentação inteligente. Doutora, seja bem-vinda ao Vida Mais. Obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão relevante e importante. Doutora, eu gostaria de lhe perguntar quais são os pilares que são importantes para a nossa saúde. Bom, resumindo, nós temos a alimentação, né, os nutrientes, o estresse, né, o estresse é um pilar importante e junto com ele as nossas emoções, o sono, a atividade física. E dentre a alimentação, que não é bem um nutriente, mas é muito importante, o sol. Alguns alimentos, eles implicam sim na qualidade do nosso sono, principalmente independente daquilo que você vai se alimentar, do horário que você come. Né? Isso é importante porque o intestino ele vai trabalhar num horário que era para descansar.
Então a qualidade do sono, ela diminui sim quando você se alimenta muito fora do horário. Tem alimentos que ajudam a manutenção desse sono, como por exemplo os ácidos graxos, né, que a gente tem no ômega 3, uma alimentação leve, né, que você possa fazer a digestão à noite e isso não comprometa o teu sono. Diante disso, estamos começando o nosso ano de 2026 e muito se fala em reeducação alimentar, em fazer uma nova atividade física. O que a gente pode aí deixar para os nossos telespectadores de começar um ano de forma diferente? Começo de ano já trouxe muita novidade. No dia 7 de janeiro, o FDA publicou uma nova pirâmide alimentar. Antes, nós tínhamos cereais, né? Muitos grãos, e agora nós temos carne, ovos, leite, nós temos gordura. Então, antes, pensávamos que aquele prato recheado de arroz, feijão, macarrão, aquilo era a base maior da nossa dieta. Mas começou o ano e mudou tudo. Então hoje nós sabemos que a proteína vai fazer mais diferença, que a gordura boa vai trazer pra gente mais saúde, inclusive cerebral. E aí as nutricionistas que lutem aí para reequilibrar os pratos, a quantidade de macro e de micronutrientes, favorecendo o aporte proteico que a gente sempre soube no fundo, que é o que vai ajudar, né, a construir músculo e também a melhorar a saúde cardíaca, saúde pulmonar, saúde da pele, né? Não só, claro, do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista de longevidade. Muito se fala sobre o segundo cérebro, nosso intestino. Muito se vê na internet. Doutora, fala pra gente o que as pessoas podem aí ficar sabendo sobre essa forma de pensar. O intestino é sim o nosso segundo cérebro. É onde concentram milhões de neurônios. Abaixo do cérebro é nele onde nós temos a maior formação de neurotransmissores, de hormônios, e há uma conexão entre o intestino e o cérebro através dessas substâncias e através do nervo vago. Nós hoje temos trabalhos já publicados, inclusive um bem recente, que mostra a relação de alterações intestinais com doenças neurodegenerativas. Então, o Alzheimer, por exemplo, ele pode sim tanto ser iniciado quanto acelerado quando eu tenho um intestino doente. A depressão, por exemplo, nós temos a serotonina, que é um neurotransmissor que é mais fabricado no intestino do que no próprio cérebro. E aí a alimentação vai ser importantíssima na fabricação dessa serotonina. Doutora Artemis, vamos chegando ao final da nossa entrevista enriquecedora. De já nós lhe agradecemos. Deixe para nossos telespectadores aqui uma mensagem final para as pessoas se cuidarem, terem mais qualidade de vida. É um prazer contribuir no início do ano com informações preciosas para que a gente tenha uma vida plena e em abundância. E isso faz parte do meu dia a dia, da minha casa, na minha família e também do meu trabalho. Eu advogo sobre a alimentação e por isso é uma frase que eu vou dividir com vocês, que é de Hipócrates, que fala: seja o seu remédio o seu alimento e o seu alimento o seu remédio. Então o alimento é um ponto fundamental para que nós tenhamos essa qualidade de vida que precisamos. Então é importante a gente fazer um raio-x, né, e percebermos com mais sensibilidade, né, todo o nosso corpo e aquilo que está ao nosso redor, para que sim a gente possa caminhar ao longo não só desse ano, mas ao longo de todos os anos, com melhora a cada dia. Viu só que reportagem bacana e como que a gente pode entender e aprender muito mais aqui no Vida Mais. Parabéns, Maria Tereza, pela reportagem. Doutora Artemis, muito obrigado. E o nosso Vida Mais está aqui de portas abertas para que depois você possa, doutora, estar aqui com a gente aqui dentro do estúdio também. Lembrando você que a gente grava
esse episódio e todos os outros do Vida Mais aqui na Core Clínica, aqui na Coelho de Resende, número 483, aqui no centro de Teresina. Que esse é o consultório, onde eu recebo os meus pacientes para falar aqui sobre doenças do coração, mas aqui dentro desse projeto da Band, eu estou aqui levando essa informação para você de um assunto muito mais amplo, onde o consultório se transforma em estúdio e todas essas informações são gravadas aqui dentro. Lembra você que se você pretende ter a gravidez e a gestação mais segura possível, você precisa conhecer o cartão gestante especial do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. O Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé que tem passado por grandes mudanças, por grandes verdadeiras transformações e que podem levar a forma mais segura de você, gestante, você, papai, também, passarem toda a família por esse momento tão especial. Através de uma rede de parcerias, a gestante tem acesso a serviços exclusivos que só quem faz parte desse cartão é que consegue usufruir e ter todos esses benefícios. Conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Dando sequência ao nosso Vida Mais, e a gente vai aqui, daqui a pouquinho a gente tem a nossa outra entrevista, comentei aqui que estará conosco, daqui a pouquinho, ainda nesse bloco, o professor Gilmar, ele que é enfermeiro especialista em primeiros socorros e todos aqueles cuidados que a gente tem que ter. Sobretudo a gente vai falar sobre as novas recomendações do Ministério da Saúde para casos de engasgo. Que atitude a gente deve tomar? Eu particularmente passei por uma experiência agora recente na minha casa, durante um jogo de futebol, um desses que o Flamengo ganhou tudo aí esse ano, 2025, né? Um desses aí eu vou contar daqui a pouquinho, quando o professor Gilmar estiver aqui, para saber o desfecho que teve lá e você vai ver a importância que é esse tema. Bom, mas para falar em Coração 5.0, eu comentei aqui no começo do programa que esse mês de janeiro, por ser o Janeiro Branco, o mês de alusão e prevenção a todas aquelas doenças de saúde, doenças mentais, é um mês que a gente promove a saúde mental, esse Janeiro Branco, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, nesse quadro Coração 5.0, nós vamos falar mais uma vez desse tema. Por quê? A nossa vida, ela, lógico, graças a Deus, ela faz muito sentido porque a gente tem muito... Se a gente for colocar numa balança tudo aquilo que a gente tem de bom ao longo da nossa existência, que Deus nos proporciona todos os dias, e os momentos ao longo da vida, porque faz parte do ser humano, momentos que nem sempre são tão agradáveis, momentos ruins, momentos de preocupação, às vezes de uma ansiedade, de uma depressão, ou mesmo de sentimentos piores ainda, mas ainda assim a gente precisa entender que precisamos ter força, não só física, mas mental, para atravessar por todos esses problemas. Ao longo da nossa vida, ao longo das nossas faixas etárias, a gente convive com preocupações, com angústias. Com 10 anos, com 15 anos é um tipo, com 30 são outros. Você que nos assiste aqui, que tiver 60 ou 70, sabe que são outras preocupações, mas como passar por isso? Como prevenir piora de sentimentos? Como a gente pode passar por essas situações ruins? E é isso que o quadro Coração 5.0 com a psicóloga Sâmia vai trazer aqui pra gente, com a doutora Sâmia, que é especialista, e vai trazer muitas informações que podem ser de extremo valor pra gente. Doutora Sâmia, fala pra gente aqui um pouco mais sobre o Janeiro Branco e a sua importância. Estamos iniciando um novo ano e com o novo ano vem também possibilidades de fazer diferente. E em janeiro, né, comumente chamado de Janeiro Branco, é um alerta para a saúde mental. E aí bem no iniciozinho do ano, para a gente lembrar do nosso autocuidado, daquelas coisas do dia a dia que a gente faz, que às vezes a gente nem lembra, como fazer uma pequena caminhada, dar uma parada, respirar fundo, conversar com alguém, tomar um café com aquele amigo que está distante, que há um tempo a gente não vê, bater um papo gostoso. Então, lembrar desses autocuidados, eles são extremamente importantes no nosso dia a dia, porque a saúde mental é como nós lidamos conosco, com as outras pessoas, com o mundo ao nosso redor. E quando a gente não está conseguindo lidar, quer dizer que é importante que a gente busque uma ajuda. Desse busca da ajuda do dia a dia, mostra que você tem muita força, tá? Então, vamos nos cuidar, vamos olhar para si e naquele olhar que você olha para a pessoa que você mais ama nesse mundo. Comece trazendo ele para você também, com carinho, com atenção, e que você vai ter uma vida mais saudável.
De volta com o nosso Vida Mais, depois de mais um quadro Coração 5.0, falando desse tema tão importante que a gente vai ficar aqui falando o mês inteiro e o ano sempre que precisar, que é o Janeiro Branco. Falar em cuidados, falar em condutas, o Vida Mais recebe agora aqui nosso amigo, professor Gilmar, ele que é enfermeiro, especialista em primeiros socorros, presidente, diretor do Instituto Salve Vidas e que tem, Gilmar, né, se dedicado a essa informação tão importante que toda a população precisa saber, que são manobras principalmente em momentos de emergência. Bem-vindo, meu amigo. Isso mesmo, eu que agradeço pelo convite, né, para falar sobre um tema tão importante que a maioria da população, né, pensa que só um profissional da área da saúde pode salvar a vida fazendo manobras básicas, enquanto qualquer pessoa pode fazer essas manobras. E graças a Deus esse ano a gente completa 10 anos fazendo isso, que é treinamento e com simulação realística, né? E esses treinamentos têm feito diferença na vida das pessoas no momento que a emergência acontece, que às vezes não tem um profissional de saúde, o SAMU às vezes demora um pouco chegar, e até o SAMU chegar, mesmo estando dentro do tempo-resposta, manobras que qualquer pessoa pode fazer faz a diferença. Sem dúvida, Gilmar. E principalmente, meu amigo, porque é o seguinte, aonde que a gente aprende isso? Nós somos da área da saúde, nós tivemos um treinamento, ainda que básico, na maioria das vezes na nossa formação, mas alguns de nós que trabalham com pacientes mais críticos têm essa oportunidade ao longo da vida. Mas e a população de forma geral? Não tem esse treinamento. Como é que você tem trabalhado e qual é a sua visão para que mais pessoas, cada vez mais, possam ter acesso a essa informação? Pronto, eu sempre venho enfatizando que um dos cursos que eu mais, assim, acho que é de extrema importância, é um curso que a gente oferece, um treinamento para qualquer pessoa, não importa se é da área da saúde ou não. E o ponto importante que a gente sempre vem batendo é, por exemplo, na Lei Lucas. Lucas foi uma criança que morreu em 2017 engasgada com um pedaço de salsicha de um cachorro quente. E ninguém sabia fazer essa manobra. Ou seja, essa Lei Lucas, né, foi criada por conta disso. E hoje todas as escolas são obrigadas a treinarem os professores em primeiros socorros. Outro detalhe importante que eu acredito que seja a diferença para formar cidadãos treinados em primeiros socorros é a matéria de primeiro socorro para as escolas. Tem escola aqui em Teresina, inclusive na próxima semana eu vou treinar 50 crianças, tem escola que tem a disciplina e no final eu fecho a disciplina com a simulação prática com todas as crianças. Então eu acredito que a criança, já tendo a noção de primeiros socorros, ela vai crescer, não importa a área que ela vai seguir, ela vai ser treinada já para salvar uma vida só com manobras básicas. Perfeito, Gilmar. Gilmar, eu queria trazer aqui para você uma situação prática que aconteceu comigo, para a gente entrar nesse assunto inicial do nosso bate-papo aqui, que é a recomendação recente do Ministério da Saúde para situações de engasgo. Já eu vou querer que você mostre, mas eu estava brincando aqui no começo do programa com os meninos aqui da produção que agora, o Flamengo, qual é o teu time? Corinthians. Mas você assistiu o Flamengo ganhar tudo em 2025, né? O Corinthians ganhou a Copa do Brasil. Eu torci pro Corinthians também, porque eu não queria o Vasco, não. Mas é o seguinte, numa daquelas finais, na minha casa, eu costumo reunir também todos os flamenguistas. Só entra flamenguista. Final lá em casa, quem não é flamenguista, os primos, não entra. É só flamenguista. Os secadores não entra. Se a gente perder, a gente sofre sozinho. Mas, meu amigo, no momento de... Eu cortei algumas carnes no prato e saí nas mesas. Coisa de Deus. No momento que eu saí, um dos tios da minha esposa levantou, eu estava chegando na mesa deles para oferecer mais carne ali, ele levantou chamando outro irmão e pedindo para bater nas costas, mas já com uma coloração diferente e já com aquela sensação de desmaio. No momento que eu cheguei na mesa. E a primeira coisa que eu fiz, mas talvez por ter uma vivência certa com isso, foi colocar o prato, me posicionar atrás dele, fazer a manobra e imediatamente ele tirou. E eu fiquei pensando assim, poxa, na minha frente, na minha casa, e conseguiu fazer a retirada de um pedaço de carne realmente que ele não conseguiu engolir. Foi uma vivência que eu tive agora, recentemente, e nós temos agora novas mudanças do Ministério da Saúde. Como é que é hoje a recomendação, enfim, o que é que a gente deve agir nesse caso? Como que a gente deve agir? Olha só, então isso é importante. Não é o primeiro relato que a gente observa de engasgo, né? Antes da gente falar das técnicas, acho que foi recente, foi no ano passado, né? Acho que está com 6 meses. Acho que era cardiologista também, o Alcino, se não me engano, sim, viu a publicação do filho também engasgado. Tiveram agora novas manobras a partir de outubro de 2025, né? Que a partir de um ano, eu não começo mais com as compressões abdominais.
Isso, lógico, para engasgo total, que é facilmente você consegue identificar. A pessoa ali está bem, se alimentando no churrasco, do nada a pessoa não consegue falar, não consegue tossir, ou seja, é engasgo total. Aí eu começo com 5 golpes entre as escápulas, entre uma pá e outra, que nem diz o caboclo, né? Popularmente falando. 5, não desengasgou, aí você alterna com 5 compressões abdominais. E aí você vai fazendo até essa vítima desengasgar ou até ela desmaiar. E uma recomendação também muito importante que o protocolo recomenda é que se essa vítima está em engasgo total, o importante é você ligar logo para o serviço de emergência, que no nosso caso é o 192, né, o SAMU. Assim, talvez errado da minha parte, mas eu acho que a população, de forma geral, a primeira impressão dela já era bater nas costas. Já era bater nas costas. Por que você acha que teve essa mudança? Qual o benefício que a gente vai ter com isso e qual o ganho, de fato? A cada 4 anos, agora com a velocidade das informações, isso está acontecendo de forma mais rápida, mas cada 4 anos se reúnem grandes instrutores, né, estudiosos da área de emergência, e eles fazem estudos baseados em pesquisa, baseados em algumas ações que foram feitas, né? E aí eles viram que os golpes, fazendo os golpes, muita gente já fazia, né? Na realidade, muita gente não sabia o que fazer. A primeira coisa que fazia era dar o tapa nas costas, e agora esse tapa nas costas veio como protocolo, né? Então você vai aplicar 5 golpes, não desengasgou, aí alterna com 5 compressões torácicas. Nós já tivemos juntos aqui, Gilmar, a gente tem também dentro do Vida Mais, que é o nosso programa aqui na Band, a gente tem uns quadros Coração 5.0. Eu lhe agradeço que em janeiro de 2023... foi nossa primeira edição presencial do Coração 5.0 lá no Blue Tree Hotel, e você esteve lá com sua equipe, com tudo isso. Então, enfim, já é de muito tempo que eu lhe admiro pelas suas posturas e por tudo que você ensina pra gente. Mas você trouxe também aqui alguns, falando de engasgo especificamente, o que é que você pode mostrar pra gente? O que acontece? Aqui a gente tem um colete, né, que ele simula, eu coloco na pessoa e a gente simula, que é como se fosse a boca, né, da pessoa, a via aérea. E vamos supor que essa vítima está engasgada, engasgo total. Um dos sinais universais é a pessoa leva as 2 mãos aqui no pescoço. Ela não consegue respirar, não consegue falar e às vezes olha para você e leva as 2 mãos no pescoço. Então, o que é que o novo protocolo recomenda? Aqui é como se você pegasse aqui na frente da pessoa, inclinasse um pouquinho e batesse 5 vezes, desse 5 golpes. Não desengasgou com 5 golpes, aí você vai por trás da vítima, tem que pedir ela para afastar as pernas, colocar a perna entre a perna dela, para que se ela desmaiar, você vai segurar e colocá-la no chão, né? E aí você inclina ela um pouquinho, localiza o umbigo, fecha a mão, ó, e aí essa parte que popularmente a gente chama de boca do estômago é o local que você vai apertar. A outra mão vai aqui por cima e você comprime para dentro e para cima, olha só. E aí simula como se fosse uma tosse mecânica, né? Essa compressão abdominal produz uma tosse mecânica e é muito eficiente. Ó, no SAMU daqui de Teresina, um condutor já desengasgou outro na hora do almoço. Só para fechar essa questão de engasgo também, teve uma criança, isso foi até repercussão nacional, que ela participou de um curso de primeiros socorros aqui do Projeto SAMUzinho, e todos os adultos estavam no final de semana em casa, e o primo dele de 2 anos, ele tinha 7 ou 8 anos, e o primo de 2 ou 3 anos engasgou. E os adultos desesperados, e o priminho foi lá e fez a manobra e conseguiu salvar a vida, entendeu? Bom, a gente fala também muito aqui nesse programa também sobre prevenção, sobre hábitos de vida de forma geral. Mas tem situações onde por um motivo ou outro, por uma arritmia, por um infarto, por um AVC, por qualquer outro motivo, uma perda de consciência. E aproveitando a sua disponibilidade e os seus equipamentos aqui também, vamos relembrar aqui, Gilmar, para quem está em casa, porque para quem tem um pouco de noção ou para quem não tem noção nenhuma. Se deparou com alguém em um shopping, no centro da cidade, em um local público ou mesmo em casa, uma situação de perda de consciência, como que a gente deve agir? Excelente. Isso é protocolo, pessoal. O que é que eu devo fazer? A primeira coisa, você tem que avaliar o local. A gente chama isso de avaliar a cena. Se o local não está seguro, ligue para alguém. O exemplo, de um local seguro. A pessoa levou um choque e tem um fio lá que você não sabe se ainda está conduzindo energia. Então tem que o local estar seguro para você poder atuar, prestar os primeiros socorros. Local está seguro,
e você vai chegar do lado da vítima se ela está desmaiada. Isso pode ser em casa, no shopping, na academia, qualquer lugar público, né? Eu vou fazer aqui só para vocês entenderem. Então, o local está seguro, cheguei do lado da vítima, eu vou checar a resposta. Eu vou bater nos ombros dela, né? Ó, senhor, senhor, senhora. Se não responde, o próximo passo é pedir ajuda. Por favor, ligue 192, que é o número de emergência, e traga o aparelho de choque, que é o DEA, desfibrilador externo automático. Que a maioria dessas paradas cardíacas fora do hospital são ritmos chocáveis. E aí eu preciso de um aparelho que qualquer pessoa pode usar. Observe a respiração e o pulso. Se eu não sou da área da saúde, eu observo somente se essa vítima está respirando. Ou seja, não é obrigado você checar pulso, se você não é da área da saúde. Não responde, bati nos ombros, pedi ajuda, observei, não respira, deu 10 segundos, já está indicado você iniciar as compressões torácicas. Aí você vai localizar o centro do tórax, né? Entrelaçar os dedos, é importante que você fique aqui, ó, ajoelhado do lado da vítima, a superfície tem que estar rígida, entrelaça os dedos, não pode dobrar os braços, tem que deixar os braços retos, a força vai na região hipotenar, só no calcanhar da mão, e você vai começar a comprimir. Vai começar a comprimir e fazendo essa compressão, vai trocando com outra pessoa a cada 2 minutos se ela continuar em parada cardiorrespiratória. Ah, Gilmar, muita gente pergunta, e a ventilação boca a boca? Isso. Está restrito mais ao ambiente familiar. Então, se é um parente seu, né, e que você gosta desse parente, brincadeira, mas você vai fazer uma ventilação boca a boca, porque eu não posso colocar minha boca na boca de uma vítima que eu não conheço, então a minha saúde em primeiro lugar. Se eu não for fazer ventilação, vou fazer só compressões durante 2 minutos, trocando com outra pessoa se continuar em parada cardíaca até o SAMU chegar. Chegou o DEA, aí eu vou instalar o DEA, porque ele precisa saber, a gente precisa saber se precisa dar choque ou não. A gente teve um caso recente, eu acredito que muitos vão lembrar, do cara na academia. A barra caiu no tórax, ali é um comótio cordis ali, provavelmente, o cara parou em fibrilação ventricular. Se tivesse alguém comprimindo com o DEA, não sei como foi o atendimento lá, né? Não vi o restante, mas compressão e um DEA nesses ritmos, as chances pode duplicar ou triplicar dessa pessoa sobreviver. Como é que está hoje, Gilmar? A recomendação mudou alguma coisa? A gente sabe que locais de grande movimentação é recomendado que tenha o DEA, o desfibrilador lá. E você tem presença, você que dá curso disso, como é que tem sido sua percepção especificamente no nosso estado? Pronto, ó, a recomendação, inclusive as recomendações aqui para o Piauí, é que empresas que têm 200 ou mais funcionários tem o risco de ter algum mal súbito, né? Então é obrigado ter um DEA. Já tem uma recomendação do Conselho Federal de Medicina para ter DEAs em academias e em algumas clínicas, locais que tenha movimentação de 500 ou mais pessoas. Os responsáveis têm que ter ali um kit de primeiros socorros, incluindo um DEA, e pessoas treinadas para manuseá-lo. Por exemplo, uma corrida. Ano passado a gente colocou a CardioRun, né? Meu amigo, o Dr. Rafael. Tiveram aqui com a gente também. Isso mesmo. Lá, eu estava caminhando entre os atletas com o DEA, tinha outro enfermeiro com um DEA de patins, tinha uma ambulância no início, no meio e uma no final. Então, se alguém passasse mal, em menos de 5 minutos a gente estava lá para atender. Só para a gente fechar, a gente não falou em engasgo em menores de 1 ano, porque as manobras que eu falei, começa com os golpes, compressões abdominais, era a partir de 1 ano. Para menores de 1 ano, também teve alteração, né? Para menor de 1 ano e engasgo total por sólido, o que é que eu observo? Eu faço isso, ó, pego aqui no meu bebê, fico sentado, de preferência sentado, apoiado o bebê aqui na perna, apoio no braço, apoio na perna. Entre as escápulas, eu começo também com 5 golpes. Apliquei 5 golpes, se não desengasgar, eu viro o bebê para cá, para outra perna, apoio no outro braço, e aqui é onde teve a mudança. A gente não faz mais a técnica com os 2 dedos, a gente faz agora a compressão com a base da mão. E aí eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E vou alternando 5 golpes entre as escápulas com 5 compressões torácicas com a base da mão. Entendeu? Então essa foi a alteração também que teve para bebê, né? Os golpes eu já começava, mas para as compressões torácicas eu fazia com 2 dedos e agora faço com os 2, faço com a base da mão. Então lembrando, a partir de 1 ano, só para a gente gravar, eu começo com os golpes entre as escápulas também, mas são compressões abdominais.
Menor de 1 ano, que é bebê, eu começo com os golpes e faço compressões torácicas, entendeu? Porque pode confundir, às vezes, a galera. Perfeito, Gilmar. Obrigado, meu amigo, pela presença. E sempre que puder, a gente está aqui à sua disposição. Eu que agradeço. E você continua aqui com a gente no nosso Vida Mais, porque o intervalo é rapidinho, você já sabe. Já já a gente volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe. É o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet. Provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora estrutural. Estamos de volta com o nosso Vida Mais, quase 8 da manhã, e eu lembro você que daqui a pouco, aqui no YouTube do nosso canal, no YouTube oficial, que é o meu YouTube também, você vai conferir todo esse programa e os programas anteriores. E eu preciso falar para você agora e lembrar da LogMed+. A LogMed é uma empresa que faz parte do nosso grupo, que tem 4 anos de existência, entrando agora no 5º ano aqui em Teresina. Mas esse ano de 2025 foi lançado o LogMed+, através do 869-9930-6000, você tem acesso ao que hoje a gente não chama mais um plano de saúde tradicional. A LogMed+, não é um plano de saúde tradicional. São 2 planos chamados Poti e Cajuína. A partir de R$ 29,90 por mês para 4 pessoas, você tem acesso a uma rede de benefícios. Uma parceria com mais de 200 lojas a nível nacional, Casas Bahia, Magazine Luiza, cursos online, Mercado Livre, farmácias, redes de compras de forma geral. Você tem acesso a assistência funeral de até R$ 7.000, de reembolso de medicamentos até R$ 150 por mês e telemedicina 24 horas. A hora que você quiser, tem um médico à sua disposição. Tudo isso a partir de R$ 29,90. Conheça os planos Poti e Cajuína aqui da LogMed+. Quase 8 da manhã e o nosso Vida Mais está quase chegando ao final. Mas eu queria lembrar a você que esse foi o nosso programa de número 35 e que é uma honra muito grande para a gente poder entrar na sua casa levando essas informações. Nós temos o nosso encontro marcado aqui todos os domingos, de 7 às 8 da manhã. E eu gostaria mais uma vez de colocar aqui o nosso número do WhatsApp para que você possa participar, possa mandar a sua foto agora, finalzinho do programa, assistindo aí, mostrando o que você mais gostou, qual a sua dúvida, manda sua pergunta para a gente aqui. O que eu souber, eu respondo no próximo programa, cito seu nome. O que eu não souber, certamente eu conheço alguém que sabe e que a gente vai trazer com toda a nossa produção aqui para dentro do programa. Então, participa aqui no nosso WhatsApp do nosso Vida Mais. Por quê?
quase 8 da manhã agora, e eu gostaria de lhe dizer que foi uma honra mais uma vez poder ter feito esse programa, entrar na sua casa, desejar um domingo de paz, de amor, de saúde, de espiritualidade para você, para toda a sua família, e uma semana abençoada, de muito trabalho, de muitas realizações, porque no próximo domingo nós temos nosso encontro marcado aqui na Band, de 7 às 8, e a gente se encontra lá. Um grande abraço. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.